Feliz sábado aos irmãos. Quero agradecer aos que me passaram a oportunidade para dirigir a palavra à igreja nessa manhã. Porém, eu não posso privar a igreja de um momento tão bom. A gente está começando quando deveríamos estar terminando, né? Digo isso não por uma repreensão. Mas se tem alguém que ainda pode elevar o nível espiritual da igreja nessa manhã, com mais um hino dos antigos, eu abro mão do espaço. Se tiver mais alguém queira cantar, se não houver, os irmãos tenham paciência por alguns minutos para nós trazermos a mensagem de Deus. Quando lemos sobre o santuário, sobre o ritual do santuário, nós ficamos impressionados com a atmosfera de respeito, temor e reverência que nos envolve, pois no santuário encontra-se a suprema presença do Deus, o Deus Todo-Poderoso. A preparação que antecedia o encontro do sacerdote com a majestade do céu era cuidadosamente preparada. Nada era menosprezado, tudo era feito com perfeição. A escolha do sacrifício, a preparação, a colocação correta dos pães sobre a mesa, o cuidado com os utensílios sagrados, o exame pessoal e até mesmo o cuidado com a aparência era cuidadosamente observada. Nenhuma palavra precipitada ou que beirasse a profanidade ou a leviandade, nada que levasse o povo a um relaxamento da atenção e do temor a Deus era deixado de lado. Tudo era feito com o intuito de impressionar a mente das pessoas. Tudo era realizado de maneira que toda a atenção estivesse voltada para os ritos sagrados. Queridos irmãos, nós precisamos, embora o Novo Testamento fale bastante sobre o ritual do santuário, nós precisamos nos reportar ao passado. No livro de Êxodo, no capítulo 19, nós encontramos um pouco deste cuidado. Quando ainda não havia um ponto de referência, um local apropriado, construído para Deus encontrar com o seu povo. Até porque a ordem para se construir um santuário, para que Deus pudesse encontrar com o seu povo, se encontra em alguns capítulos após este que nós iremos observar. No capítulo 19, diz que ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Versículo 9. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras de seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos. Nós encontramos nesses versos Deus se propondo vir até o povo, através de Moisés, o intermediário entre Deus e o povo, um tipo de Cristo. 3 dias de preparação, cuidados especiais. Todas as coisas deveriam contribuir para que o povo pudesse ser aceito por Deus. Como falamos, um exame pessoal. O povo queria ouvir a mensagem de Deus
ele não estava acostumado com o que iria acontecer, porque viviam na escravidão. O povo não estava acostumado, havia saído há pouco do Egito. Ali começava a relação mais direta entre Deus e o seu povo. Neste mesmo capítulo, os irmãos podem conferir a partir do verso 16, que no meio de trovões, relâmpagos, nuvens escuras, buzina muito forte, o povo estremeceu, o monte fumegava, o som da buzina crescia cada vez mais, e o povo expectante, olhos abertos, porém quietos, cheios de temor, ficou numa expectativa de encontrar-se com Deus, pois o Senhor desceu sobre o monte em fogo, e nessa manifestação da natureza, nessa manifestação de Deus, havia amor, porque Deus queria um povo vivo, e para que o povo pudesse permanecer vivo, o povo tinha que estar em condições de ver a presença de Deus. Nós encontramos mais duas ocasiões em que os elementos da natureza se hão de manifestar. Aliás, em uma ocasião já se manifestaram, e em outra ocasião futura hão de se manifestar. Na morte de Jesus, em São Mateus 27, 54, nós vemos ali uma revolução na terra, terremotos, né? Nuvens escuras. Nós encontramos ali uma situação diferente da que o povo estava acostumado, e isso causou grande temor aos homens, por ocasião da morte de Jesus. E uma outra ocasião, nós encontramos em Pedro e em Tessalonicenses, quando Jesus voltar, também será com fogo, com alarido, com som de buzinas. Os elementos da natureza, eles se hão de manifestar. Queridos irmãos, em meio ao caos, em meio à falta de estrutura, de sobrevivência no deserto, Deus falou com o povo através de Moisés, passou para o povo os 10 mandamentos. Moisés disse ao povo tudo o que havia ouvido de Deus, os 10 mandamentos, para manter a ordem, o respeito a Deus e ao próximo, uma organização em meio do caos. Bem, o interesse de Deus em estar com o seu povo é o mesmo interesse hoje, embora não tomamos todos aqueles cuidados que eles tomavam, porque aqueles cuidados eram cuidados externos, cuidavam da aparência, lavavam as suas roupas, as suas vestes, né? José, quando foi levado diante de Faraó para falar com Faraó, ele se banhou, se barbeou, ele fez né? E olha que o Faraó, ele era um rei e também um sacerdote, mas nós encontramos aqui uma preparação totalmente externa, uma coisa de fora, até porque nesses versos que nós estamos analisando aqui em Êxodo, nós não encontramos a palavra fé, que é uma coisa íntima, uma coisa que vem de dentro. O povo deveria acreditar que encontrar-se-iam com Deus, mas não foi falado para eles ter uma limpeza de coração. Foi falado para que limpassem, né, o exterior. O cuidado do Senhor com as coisas sagradas era tão fino, que na escolha dos sacerdotes, na apresentação dos sacerdotes diante de Deus, algumas ordens foram dadas. Temos aqui: então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavará com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás Arão da túnica, e do manto, e do éfode, e do peitoral, e cingirás com o cinto de obra de artífice, e a mitra, tomarás o azeite da unção, e assim vai falando e falando, cuidados necessários para que ele
pudesse estar digno diante de Deus. Aceitando o sacerdote, estaria Deus aceitando o povo. Se Deus abraçasse o sacerdote, estaria abraçando o povo. Por isso, era necessário que o povo estivesse em uma condição física, uma condição confortável, para estarem bem consigo mesmo e de bem com a majestade do céu. A limpeza pessoal do sacerdócio era importantíssima, bem como o utensílio apropriado para todas as coisas. No livro de Amós, capítulo 4, verso 12, nós temos uma ordem imperiosa. É bem conhecido: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E essa preparação envolve muitas coisas. No livro do profeta Isaías, no capítulo 1, nós vemos uma preparação, vemos uma purificação, porém não do exterior, não do exterior. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Aí vem o encontro. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Se você faz tudo isso, né, se prepara dessa maneira, você pode ir com confiança diante de Deus. A preparação externa, esta é normal, fazemos no dia a dia. Mas a preparação interna é de suprema importância. Temos mais um texto na Bíblia, no livro de Jó, no capítulo 9, versículo 30. Jó, ele apresenta uma impossibilidade, parece que é uma impossibilidade. Diz assim, ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, ainda me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Irmãos, se dependêssemos da aparência pessoal para estar justificado diante de Deus, todo mundo aqui passaria. Porque nós escolhemos as melhores roupas, temos os cuidados de higiene que são normais, mas isso não nos recomenda diante de Deus. Porém, há um jeito. Hebreus capítulo 10, no versículo 22. Antes, porém, tendo, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Jesus quer nos lavar para nos levar ao encontro com Deus. Bem claro isso aqui, bem profundo. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quanto à limpeza, é óbvio que é necessário, porém, mais importante que a limpeza externa, a Bíblia confirma que somente os limpos de coração poderão ver a Deus. São Mateus 5, versículo 8. Deus nos abençoe para que possamos ter entendido esta breve mensagem. Amém.